amparados por Deus e por Jesus. Em comunhão fraternal com o nosso anjo guardião e com os nossos mentores, vamos abrindo as portas da nossa casa para receber em nosso lar toda a espiritualidade amiga que vem compartilhar conosco nestes momentos de oração. Que o culto do Evangelho em nossa casa traga as bênçãos do alto, para que nós possamos trabalhar unidos, não só na transformação do interior de nosso lar, do nosso ambiente de trabalho, na renovação das energias, mas que também o culto do Evangelho em nosso lar traga, através da mensagem de hoje, a oportunidade de trabalho para nossa edificação interior. Que Jesus esteja não só fazendo morada em nosso lar, mas em nossos corações. Que o Evangelho no lar para nós e para nossa família seja a ferramenta divina para o trabalho tão necessário de limpeza e harmonização do nosso ambiente doméstico, mas que também seja um momento de estudo, de aprimoramento do conhecimento do Evangelho para a nossa autotransformação enquanto indivíduos que necessitam todos os dias trabalhar para alcançar o progresso moral e espiritual. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, auxiliar para o cuidado com a saúde do corpo e do espírito, medicamento balsamizante. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, e que a água seja sempre o alimento abençoado pelo Cristo Jesus para alimentar as necessidades do corpo e do espírito. Que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 44. Saber como convém. Abaixo, uma epístola que está lá no livro de Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Desculpem. É uma fala de Paulo que diz assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. E é através desta mensagem que Emmanuel traz para nós o convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas, em tempo algum, soube como convém saber. É por isto que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade,
para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Estes amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém. Então, Emmanuel está dizendo para nós o que com esta mensagem? Que é necessário que a gente busque ao longo de nossa jornada abarcar para nós o máximo de conhecimento. Faz parte do nosso trabalho enriquecer a nossa bagagem com conhecimento, buscando desta forma nos melhorar enquanto indivíduos. Porque quando nós crescemos na intelectualidade, alcançamos essa ascensão, nós vamos também, com esta ferramenta, crescendo no campo moral. E vamos paulatinamente caminhando pela evolução espiritual. Mas também é necessário que nós aprendamos ao longo da jornada utilizar de simplicidade, de amor, de humildade, para dividir com o outro, com aquele que não teve as mesmas oportunidades que nós tivemos de abarcar o conhecimento, o avanço intelectual. É preciso que nós saibamos dividir. Mas é importante que nesta divisão, quando nós vamos levar para o outro um pouquinho desta bagagem que nós alcançamos ao longo da caminhada, é muito importante. Além da didática, ou seja, levar aquela bagagem intelectual para o outro com simplicidade, é importante que nós façamos com que aquelas pessoas que estão em nosso entorno se alimentem desta fonte, mas que seja este alimento dividido com o outro de forma muito amorosa, para que estes que beberam nesta fonte possam se transformar em multiplicadores daquilo que nós fomos capazes de transmitir. Porque de nada adianta sermos detentores do conhecimento quando nós
não temos a capacidade didática e a dinâmica para dividir. Lembrando que o conhecimento é uma conquista que nós vamos levar conosco para outra dimensão. Então é por isso que nós temos que multiplicar os nossos conhecimentos, o máximo que nós pudermos, com nossos semelhantes. E desta forma, nós vamos deixar um legado de ensinamentos, princípios e valores para os nossos semelhantes. E muitas vezes nós temos dificuldade de ajudar os nossos irmãos neste processo de ascensão intelectual. Muitas vezes, quando nós temos uma bagagem de conhecimento um pouquinho mais avançada que o outro, muitas vezes utilizamos deste conhecimento que nós possuímos, seja no campo profissional, seja no conhecimento que nós, ao longo da caminhada, vamos alcançando dos ensinamentos do Evangelho, seja do conhecimento cotidiano que alguns de nós alcançamos ao longo da marcha, nós vamos utilizando deste conhecimento para impor aos outros nossas ideias, nos tornando pessoas, muitas vezes, inconvenientes. E essa inconveniência, muitas vezes, ela está dentro da nossa casa, junto da nossa família. Muitas vezes ela está dentro do nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes ela está junto dos nossos amigos. Como é que isso acontece? É quando alguém vem buscar uma informação conosco, principalmente em casa, e nós não temos a simplicidade, a humildade, a paciência e a didática de usar palavras simples, exemplos tranquilos para ensinar o outro, transmitir aquela informação que o outro está buscando. Usamos palavras rebuscadas, quando na verdade o outro só precisa de um exemplo para entender. E aí nós não temos essa capacidade, esse dinamismo, essa simplicidade de dizer, olha, se você apertar essa tecla, você vai chegar no programa que você precisa. Pronto. Não, a gente quer proferir uma aula com palavras cada vez mais elaboradas, porque nós queremos impor para o outro respeito através do nosso conhecimento, da nossa sabedoria. Lembrando que amor, carinho e respeito a gente não impõe, a gente conquista. Da mesma forma que às vezes acontece muito isso dentro da nossa casa. Gente, o mundo está envelhecendo, nós estamos envelhecendo. E nós sempre vamos ter dentro da nossa casa um idoso, que é nosso pai, nossa mãe, nossos avós. E muitas vezes ele tem dificuldade de lidar com o controle para mudar o canal, para assistir o programa desejado. E quando ele vem pedir para nós uma informação, aí a gente impõe o nosso conhecimento, a gente vai lá e faz para ele. E o idoso fica se sentindo pequenininho,
diante da nossa ousadia de impor o nosso conhecimento, a nossa intimidade com aquela tecnologia, quando na verdade o correto seria sentar ao lado do nosso idoso querido, amado, que deve ser respeitado, e ter a didática, a paciência, a simplicidade, a humildade para ensiná-lo a operar o controle remoto, para que ele tenha a liberdade de assistir a programação no momento que lhe for desejado. Ensiná-lo a operar o celular, para que ele nunca se sinta sozinho, para que ele possa se comunicar com os seus de maneira tranquila, para que ele aprenda a não cair nas armadilhas que a internet vem trazendo para os nossos idosos, não cair em golpe. Não, a gente não tem essa humildade, essa paciência, essa didática, essa capacidade de ensinar o outro. No trabalho, da mesma forma, você sabe que o seu colega sabe operar aquele programa, mas ele está com dúvida. Não, você quer dar uma aula. Acaba falando muito e não ensinando nada. Isso se chama insegurança. É quando nós queremos sempre utilizar do nosso conhecimento para se sobressair sobre os outros. Da mesma forma, quando nós utilizamos do conhecimento do Evangelho para utilizar de prosélitos para impor as nossas verdades àqueles que vão com simplicidade buscar nas casas de oração o alimento tão necessário para o espírito. Muitas vezes nós precisamos compreender que nós somos apenas pseudo-sábios. E, na verdade, o que a lição nos convida é para que nós busquemos, através da nossa capacidade de abarcar para nós o conhecimento intelectual, que nós aprendamos no campo da didática, no campo do amor, da simplicidade, dividir com o outro tudo aquilo que nós abarcamos de conhecimento. Porque se nós não tivermos a capacidade de levar os nossos conhecimentos para os nossos semelhantes, de nada vai adiantar toda essa bagagem que nós estamos acumulando para nós. É preciso conviver com todas as diferenças, porque através da cultura, através dos conhecimentos do outro, nós vamos enriquecendo também a nossa bagagem. Mas para isso é preciso que nós saibamos dividir com o outro. Como diz a mensagem aqui, é preciso que nós ensinemos os nossos irmãos a beber na mesma fonte que nós buscamos os ensinamentos e a sabedoria para fazer melhores escolhas durante a nossa caminhada. Mas muitas vezes, embevecidos pelo orgulho, nos sentindo espíritos já na verticalidade, nos esquecemos que, assim como todos que estão em marcha, como nós ainda estamos na horizontalidade.
Portanto, todos os dias da nossa vida é preciso que haja a compreensão que é dia de abarcar novos conhecimentos. É preciso educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para não impor aos nossos irmãos os nossos princípios, os nossos valores. É preciso aceitar os princípios e os valores do outro, para que a nossa bagagem se torne rica de conhecimento e não de orgulho e vaidade. É preciso nos despirmos dessa toga pesada do orgulho e da vaidade e buscar sempre a oportunidade de ensinar e aprender, compreender e apreender para nós o conhecimento que o outro tem a nos transmitir, dividir com o outro tudo aquilo que nós temos de conhecimento. Quando nós tivermos a oportunidade de levar ensinamento para os nossos irmãos, que nós tenhamos a capacidade de os auxiliar, sem que eles se sintam humilhados e constrangidos com o nosso conhecimento. É preciso, de maneira didática, simples e amorosa, fazer com que o outro também se sinta capaz de buscar ao longo da vida todo o conhecimento que se faz necessário para evoluir no campo intelectual, moral e, consequentemente, caminhar para a evolução espiritual. Mas nós só vamos alcançar o nosso objetivo quando nós estivermos dispostos a dividir com o outro toda a nossa bagagem de conhecimento, com didática, com amor, com simplicidade. Aí nós estaremos sendo partícipes do Cristo Jesus, na melhoria dos nossos semelhantes. É o que a mensagem traz para nós e nós abraçamos com muito amor, agradecendo a Emmanuel e a Paulo pela oportunidade de fazer a dissertação com muita simplicidade, com muita humildade. E vibrando paz e luz para a nossa comunidade, pedindo a Deus e a Jesus que esteja conosco quando nós vamos vibrar paz e luz também para os nossos consanguíneos, para aqueles que já estão na morada maior, vibrando paz e luz para todos os nossos semelhantes, para todos os nossos irmãos que, assim como nós, estão na morada terrena. Apresentamos a nossa família, ao corpo celestial, que vem celebrar conosco mais este culto do Evangelho em nosso lar. Jesus, abençoe cada cantinho da nossa casa. Nos ajude no trabalho de limpeza e transformação do interior e exterior do nosso ambiente doméstico. Abençoe a nossa família, aqueles que por vontade do Pai são nossos tutelados. Que nossa casa seja escola de bênçãos. Que nós possamos dividir uns com os outros todo o conhecimento que nos é facultado. Abençoe a nossa saúde mental, a nossa capacidade intelectual de abarcar para nós os conhecimentos necessários para a nossa evolução, enquanto indivíduos em processo contínuo de construção. Abençoe o nosso ambiente de trabalho. Jesus, que seja oportuno neste momento nos colocarmos diante da espiritualidade maior, agradecendo pelas oportunidades sagradas do passe. Que o passe seja neste momento o instrumento de tratamento e de cura de todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que sejam energias divinas, balsamizantes, que traga para nós o alívio de todas as dores
que ainda castiga o nosso corpo e o nosso espírito. Cura o nosso familiar que neste momento está padecendo pela prova da enfermidade. Abençoa, Jesus, a água que colocamos sobre a mesa para ser imantada com as energias do seu reino de amor e de cura, em comunhão com as energias primárias da terra, para que ela seja o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Senhor Jesus, esteja conosco quando nós vamos vibrar por todos os lares. Abençoa, Senhor, os lares que padecem pela dor do luto, levando através da prece, a oração, para que possam continuar unidos na dimensão terrena com a dimensão maior. Abençoa os lares que padecem pela dor e a enfermidade do seu ente querido. Que o passe seja um instrumento de tratamento e de cura dos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, os irmãos que hoje padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia e da moradia segura. Que através de mãos abençoadas, eles possam alcançar o auxílio que atenda às necessidades materiais e espirituais. Abençoe, Senhor, os lares que se colocam em contenda, que possa haver paz e luz entre todos os lares. Abençoe a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Senhor, que chegue até os nossos irmãos as nossas vibrações de paz, de amor e de luz. Que esta corrente magnética de amor se estenda, principalmente para atender os irmãos que padecem hoje pelas enfermidades provocadas pelo horror da guerra, que padecem pela fome, pela doença, desesperançados, que possam, através de nossas vibrações de amor, alcançar a paz e a luz de espírito. Que os corações desses irmãos sejam preenchidos de fé, de amor, de luz e de esperança. Abençoe todo o nosso planeta Terra. Abençoe principalmente as nações que teimam em permanecer em guerra. Abençoe os seus mandatários. Que estes corações sejam ungidos pelo amor do Senhor, Mestre Jesus. E que o Senhor interceda por estes mandatários junto ao Pai, para que eles possam alcançar, primeiro, a paz interior de si mesmos, depois, que eles possam alcançar as bênçãos da humildade e recuar diante da promoção das guerras. Que a nossa terra alcance a paz e a luz. Que nós sejamos uns pelos outros no campo do amor, da bondade e da fraternidade. Abençoe a nossa pátria, nosso mandatário maior, mandatário do nosso estado e do nosso município. E agradecendo ao Senhor por mais este culto do Evangelho em nosso lar, pedimos, Jesus, que esteja conosco quando vamos ofertar ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus. Muito obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes que trouxeram o amparo e a sustentação para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus.